Fala PPTeiro, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tudo Sem Firulas. E nesse vídeo de hoje, você vai aprender como criar uma paleta de cores a partir de uma imagem. Então, usando um recurso do PowerPoint, você vai pegar uma imagem ali e roubar as cores dessa imagem. E para exemplificar isso nesse vídeo, eu trouxe cartazes de filmes e como pegar as cores desses cartazes para usar em uma apresentação. Você poderia fazer uma apresentação temática ali de acordo com o filme, e é justamente isso que eu vou ensinar nesse vídeo, como pegar a paleta a partir de uma imagem. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Tudo Sem Firulas do Minimiza. Meu nome é Breno Vargas, eu sou cofundador do Minimiza e especialista em apresentações. Então já aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E olha só aqui, eu escolhi 3 cartazes de filmes para pegar a paleta de cores. Então eu tenho aqui 10 coisas que eu dei em você, tem Esqueceram de Mim, um clássico, e aí eu peguei ali as principais cores do cartaz, e eu peguei De Volta para o Futuro, um dos meus filmes favoritos, também peguei a paleta de cores deles. E por que esses 3 filmes? Não foi por acaso a escolha desses filmes para esse vídeo. Nos dias 18, 19 e 20 de outubro vai acontecer um workshop gratuito Eu Odeio PPT. Vão ser 3 aulas ao vivo que a gente vai ensinar como criar o dobro de slides gastando a metade do tempo. E o que isso tem a ver com esses filmes? Cada aula vai ter a temática aí de um filme, então você vai conseguir aprender sobre apresentações de uma forma muito legal e com filmes clássicos dos anos 90 que a gente curte muito. Para participar, é só clicar aqui no primeiro link da descrição e fazer a sua inscrição gratuita pra gente se ver lá no dia 18 para a primeira aula, que vai ter o tema aqui do primeiro filme, 10 coisas que eu dei em você. E no caso do workshop vai ser 10 coisas que eu odeio no meu PPT. Mas vamos lá ensinar a fazer isso. E antes de mais nada, por que eu escolhi 3 cores? Uma paleta de cores, digamos que tradicionalmente são 5 cores. Só que para uma apresentação, eu não curto usar 5 cores. Já usei e tal, mas é muito difícil. Tem muita chance da sua apresentação ficar um carnaval e ficar confuso ali a identidade visual, sabe? Ficar aquela zona. Então eu prefiro usar no máximo 3 cores. Muitas apresentações, inclusive, eu já usei 2 cores só. Então, nesse exemplo aqui do 10 coisas que eu dei você, eu poderia só usar o verde e o rosa e o branco de apoio, né? O branco não é considerado uma cor, digamos assim. Você pode usar para fundo, para texto, etc. Então, por isso que eu escolhi 3 cores. Eu peguei 3 cores de cada cartaz aqui. Então, vamos lá. Isso aqui, esse cartaz, é uma imagem, então você conseguiria pegar a cor realmente de qualquer imagem. No exemplo aqui a gente está usando um cartaz de um filme, mas poderia ser qualquer imagem. Você tirou um print de um site e esse quer pegar as cores, qualquer coisa, qualquer tipo de imagem você consegue pegar as cores. O instrumento, o recurso que a gente vai usar aqui do PowerPoint é o conta-gotas. Então aqui eu peguei uma forma mesmo, um quadrado, vou aqui mudar a cor dele, eu clico em mais cores. Tem computadores, muitas vezes no Windows, que o conta-gotas já fica aqui nessa tela. O meu tem que clicar em mais cores e aí sim aparece aqui o conta-gotas. Deixa eu encostar isso aqui pro lado. Quando eu clico no conta-gotas, ele abre tipo um zoom aqui e aí eu posso escolher a cor que eu quiser. Tipo, eu consigo entrar em cada frame aqui, ó, cada detalhe. Nesse caso eu peguei o verde principal aqui e o legal é que essa cor já fica salva aqui embaixo, então é a primeira coisa que você tem que fazer na sua apresentação é já definir a paleta de cores e a fonte que você vai usar, que é o que compõe principalmente a identidade visual. Então você já começa fazendo isso porque as cores ficam salvas aqui embaixo. E eu faço a mesma coisa pro rosa. Então vem aqui, mais cores, pego o conta-gotas de novo e agora eu vou aqui no rosa. Ok, e também já tá aqui. Nesse caso, para compor, como tem a borda aqui do texto preto e tal, eu coloquei a terceira cor preto mesmo, então nem usei o conta-gotas, só para finalizar aqui as 3 cores da paleta. Então, o verde, o rosa, que eu peguei exatamente da imagem, e o preto, além do branco, para compor ali a paleta de cores. Então, se eu fosse fazer uma apresentação toda baseada no filme 10 coisas que eu dei você, eu usaria essa paleta de cores que tá aqui. E aqui no Esqueceram de Mim eu fiz exatamente a mesma coisa. O azul aqui é a cor principal desse cartaz, aí tem um amarelo aqui do texto e tem esse vermelho aqui mais vibrante dentro da casa. Então, aqui no Esqueceram de Mim e também no 10 coisas que eu dei você, as cores estão muito bem definidas, né? É muito fácil de construir uma paleta de cores a partir
desse cartaz. Inclusive, a maior referência para criar o logo do Eu Odeio PPT, do workshop, que para se inscrever, o link tá aqui na descrição, a principal inspiração foi justamente o Esqueceram de Mim. O cartaz do Esqueceram de Mim foi a principal inspiração e a cor principal 90 vezes, né? A cor principal é o azul aqui do Esqueceram de Mim. Foi um mix, né? Eu usei o azul do Esqueceram de Mim, usei um pouco o amarelo do De Volta ao Futuro, usei o laranja do próprio logo do PowerPoint, eu fiz uma mistura de referências, mas o logo em si, tá? A principal inspiração é o Esqueceram de Mim. E o último exemplo aqui foi o De Volta pro Futuro, que aqui é mais misturado as cores, não tá tão bem definido. Então esse último aqui, apesar de parecer preto, é um azul bem escuro que eu peguei nessa região aqui, ó, sabe? Pra ter essa pegada mais escura, mas eu poderia pegar, por exemplo, um roxo aqui do lado, aí depende. E o vermelho aqui, esse vinho, e o amarelo, eu peguei da parte escrita. Então o vermelho eu peguei dessa parte superior do texto e o amarelo dessa parte inferior, tá? Se for o futuro, é o contrário, né? A parte superior o amarelo, a parte inferior o vermelho. Então, para compor essas três cores, eu poderia também fazer um degradê aqui igual tá no texto. Então, para quem não sabe fazer degradê, eu vou aproveitar e fazer agora. Olha só, vamos pegar esse vermelho aqui. A gente poderia, inclusive, criar uma paleta de cores só com duas cores. Só com esse tom mais escuro e o degradê do vermelho para amarelo. Clico com o botão direito, formatar a forma. Aí vem preenchimento e escolho preenchimento de gradiente ao invés de preenchimento sólido. Vou tirar essa paleta do meio aqui, esse negocinho aqui do meio. Beleza. Eu consigo aqui mudar o ângulo, tá vendo? 90 graus. Eu vou deixar 90 graus mesmo, porque o do De Volta ao Futuro é em cima e embaixo. Então, beleza. O de cima eu vou botar o vermelho e o de baixo eu vou botar o amarelo. E aí ficou bem parecido aqui com o De Volta pro Futuro, com o texto. E aqui eu poderia só usar, ó, duas cores, nesse caso. Poderia usar só essas duas e funcionaria bem. Sendo que essa meio que são duas cores, né? Então, dá pra usar tanto o degradê quanto só o vermelho e só o amarelo. Então, no final das contas, dá mais ou menos a mesma. Só que para alguns momentos de mais destaque, eu posso colocar esse texto dessa forma. Inclusive, se eu quiser deixar mais evidente o vermelho, que tá muito amarelo aqui, é só chegar essa paletinha aqui um pouco pro lado. E aí, fechou. Pepeteiro, se você tá gostando do vídeo até aqui, já deixa o like aqui nesse vídeo, que ajuda muito o nosso canal a crescer. E uma coisa que a gente gosta muito de fazer, como eu tinha falado, a primeira coisa que deve fazer quando for abrir o PowerPoint para começar a apresentação é justamente definir a identidade visual, que é composta ali pela paleta de cores e pela fonte ou fontes que você vai usar. E aí o que a gente gosta de fazer? Começar criando um slide que a gente vai deixar oculto só com a identidade visual. Então, por exemplo, vamos pegar esse próprio exemplo aqui do De Volta pro Futuro. O que a gente poderia fazer? Vou deixar esse cartaz aqui, que foi a base para criar as cores, e vou botar aqui as fontes também, que eu vou usar. Você poderia colocar também outras referências do filme, colocar uns ícones, você pode deixar como se fosse um board ali, uma referência de tudo que você precisa da identidade visual que você vai seguir em toda a apresentação. Então, eu vou colocar aqui agora o texto. Uma fonte que já de cara me lembra muito essa do De Volta pro Futuro é a Impact, que é uma fonte que é padrão do PowerPoint, qualquer PowerPoint tem instalado, não precisa nem baixar na internet. Então, vou botar aqui, ó, fonte em destaque, e já explico por que fonte em destaque. Vou aumentar aqui um pouco e vou procurar aqui a Impact, ó. Olha como é uma fonte parecida, né? Então, vou colocar aqui, ó, fonte em destaque. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso usar um contorno do texto também. Então, eu venho aqui em formato da forma. Aí, tem preenchimento do texto. Então, eu posso botar, inclusive, se eu venho aqui em painel de formatação, aqui vem opções de texto. E eu posso usar o preenchimento, ó, com o gradiente. E eu posso usar aqui o contorno. Então, coloco um contorno aqui meio cinza, ó. Mais ou menos assim, já fica parecido ali com o De Volta pro Futuro. É um estilo que eu gosto? Não é um estilo que eu gosto. Eu acho muito word art, sabe? Eu não gosto muito, não. Mas pra vibe ali, filme anos 80, anos 90, essa coisa meio cafona que existia, faz sentido, né? Aí você entra de cabeça na temática ali. E aí você escolhe uma pra fonte de destaque. Por que fonte de destaque? É aquele texto que você quer chamar bastante atenção, dar muito destaque, aí você tem até essa liberdade de fazer algo mais diferente. E para textos menores, não dá para usar esse texto aqui, né? Vai ser uma bagunça. Então a gente usa uma fonte mais tranquila, digamos assim, mais fácil de ler, menos rebuscada, para textos mais longos, textos ali de apoio durante a apresentação. Então, ó,
para um texto de apoio, eu vou usar em caixa baixa mesmo. E aí eu posso, por exemplo, usar uma Century Gods, que também é uma fonte padrão do PowerPoint, que é muito boa. E aí, ó, eu tenho a fonte de destaque, a fonte de apoio, e essa fonte de apoio eu vou usar essa cor aqui, ó. E aí fechou. Então, esse slide aqui, eu deixo ele oculto, ó. Eu venho com o botão direito, ocultar slide. Não é um slide que vai aparecer quando você for apresentar, só você que vai saber para quando for desenvolver a apresentação, você já ter isso em mente, ó. Você já tem as referências, você já tem as cores certinho, você já tem a fonte que vai usar o texto, porque aí você não precisa toda hora ficar criando essa fonte diferente. Você só vai copiar, colar no slide que você for fazer e mudar aqui esse texto, tá? Não tem muito segredo. E relembrando, PPTeiro, esses 3 filmes aqui vão ser o tema das 3 aulas do workshop Eu Odeio PPT, um evento totalmente gratuito, com 3 aulas ao vivo nos dias 18, 19 e 20 de outubro, sempre às 7h30 da noite. Então, clica aqui na descrição, no primeiro link, e você se inscreve gratuitamente no evento. A gente vai falar os 10 maiores erros para você parar de cometer nas suas apresentações, que é justamente a primeira aula, que tem a temática de 10 coisas que eu odeio você. Aí tem a segunda aula que a gente vai falar sobre do zero até a hora de apresentar de uma apresentação. Então, como construir o roteiro, como criar slides mais visuais, mais interessantes, que chamam mais atenção. E na última aula, eu nem vou dar spoiler. Clica aqui, lá tem todos os detalhes do que vão ter nas aulas. E não esquece de aproveitar e colocar na agenda, alarme, tudo para não perder, porque é ao vivo, 18, 19 e 20 de outubro. A gente se vê lá.